Também ser o início da série sobre finais de peões. Vamos começar a estudar os finais e eu quero-vos dizer que quando eu comecei a jogar xadrez, ou melhor, quando comecei a estudar xadrez, comecei precisamente por começar a estudar os finais. E comecei pelos finais de peões. E acreditem que ao longo de todos os anos que eu joguei xadrez, consegui virar muitas partidas perdidas, precisamente em finais de peões, porque como a ciência dos finais deverá ser mais precisa e, portanto, erros que são cometidos na abertura ou no meio-jogo podem ser muitas vezes compensados por uma melhor técnica nos finais. Portanto, se eu tivesse que aconselhar alguém a começar a estudar o xadrez para ser o melhor jogador, eu diria nunca deixem os finais de lado. Podem estudar um bocadinho de tudo, mas nos finais nós temos de ser precisos e podemos ganhar muitos jogos com eles. Ora, entre os finais mais conhecidos e mais populares de acontecerem, temos os finais de peões. A seguir virão os finais de torres. E então vamos começar por aprender aquele final mais comum, que é o rei contra rei e peão. Rei e peão contra rei, é igual. Onde temos que dominar alguns princípios para simplificar o nosso cálculo. E o primeiro princípio que existe é a regra do quadrado. O que é que diz a regra do quadrado? Diz que este peão que vai avançar para se promover a dama e transformar num final de rei e dama contra rei, que, como se sabe, é ganho por quem tiver a dama, e isso já expliquei nos finais básicos, por isso é que eles são importantes, como dar mate com rei e dama. Portanto, se ele se promover a dama, eu ganho o jogo, não é? Ora, a regra diz que, caso eu não possa acompanhar com o meu rei, não é? O rei não pode ir ajudar o peão a promover-se, que se o rei preto conseguir entrar no quadrado onde está o peão, o quadrado é calculado pela diagonal até à última fila, ok? Estão a ver esta diagonal e depois desenhamos aqui um quadrado. Então visualizem bem este quadrado, não é? Se o rei conseguir entrar neste quadrado, ele consegue apanhar o peão e a partida vai terminar empatada. Se não conseguir, então ele vai perder o jogo porque eu vou chegar e transformar em dama. Ora, vamos ver então. São as brancas a jogar e as brancas diminuem o quadrado para este quadrado mais pequeno. O que é que acontece? Agora o rei já não consegue entrar no quadrado. Reparem que ele já não consegue entrar no quadrado. Ao não entrar no quadrado, reparem o que é que acontece. Ele volta a não conseguir entrar no quadrado e eu promovo a dama entrando num final de rei e dama que é facilmente ganho pelas brancas. Ora, este princípio do quadrado ajuda-nos muito facilmente a olhar para uma posição e calcular rapidamente se conseguimos ou não alcançar o peão. Portanto, e é a base para muitas entradas em finais de partidas, para trocas e por aí fora, quando estamos principalmente no final da partida. Portanto, neste caso, como vocês viram, foi impossível ao rei preto entrar no quadrado do peão. Reparem, o quadrado é aqui, portanto. Agora o que é que aconteceria? Vamos mudar aqui assim e vamos imaginar que, por exemplo, são as pretas a jogar. Então, neste caso, as brancas jogaram e nós vimos que promoveram porque o rei não conseguiu entrar no quadrado. Agora, se forem as pretas a jogar, o quadrado está aqui, não é? E as pretas conseguem entrar. Então, se elas conseguem entrar, o peão volta a não ter hipótese, ok? E agora mesmo que promova a dama a seguir, o rei toma e é empate. Portanto, como vocês viram, quem conseguir dominar a regra do quadrado tem uma vantagem logo imediata porque não vai precisar calcular para saber se o peão pode ou não ser alcançado. Isto pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Por exemplo, imaginemos um jogador menos experimentado na regra do quadrado, está com as brancas e pode perfeitamente avançar para fazer dama conforme nós vimos. Agora imaginemos que ele não sabe e joga ao rei. É o suficiente para transformar uma partida ganha numa partida empatada. Ok? Viram? Portanto, a regra do quadrado é muito importante. Depois, o que é que nós também podemos perceber com a aplicação desta regra do quadrado? Se nós tivermos, por exemplo, uma situação deste género, em que aparentemente parece que o rei preto vai comer os dois peões e empatar o jogo facilmente, porque o meu rei branco aparentemente não consegue lá chegar,
Mas, sendo as brancas a jogar, elas conseguem obrigar o rei a ficar preso à regra do quadrado. O que é que acontece? Imaginemos, se eu mexer este peão, o rei toma e o quadrado do outro peão e ele está lá dentro. Mas, se por outro lado, reparem, apesar de ele estar dentro nesta altura dos dois quadrados, se eu jogar esta jogada, reduz o meu quadrado deste peão para estas casas, certo? O que é que acontece? Se ele tomasse, vamos ver o que acontece se ele tomar. Se ele tomar, não entrou dentro do quadrado, logo perdeu a hipótese de chegar ao peão, eu faço dama e vou ganhar o jogo. Então, verifiquemos o que é que acontece. Se ele é obrigado a entrar no quadrado, não pode tomar este peão. Então joga aqui. Ao jogar aqui, agora são as brancas a jogar e como é que elas vão pensar? Se eu jogar ali, o quadrado passa a ser este, mas as pretas podem entrar e ao mesmo tempo mantêm-se dentro deste. Então não será inteligente separar este peão muito, não é? Então é a oportunidade de trazer o meu rei para apoiar o peão. As pretas jogam aqui, por exemplo, mantêm-se na mesma dentro deste quadrado e dentro do quadrado do outro peão, não é? Que vai nas diagonais, está dentro do quadrado deste peão também. Então, se eu avançar novamente, o rei entra e consegue tomar o peão a tempo de vir tomar o outro peão. Portanto, seria errado. Portanto, neste caso, sou então forçado a aproximar-me com o rei. Imaginemos que agora o rei joga aqui e eu posso fazer uma jogada muito interessante que é, se eu permitir o rei vir aqui, estou-lhe a dar hipóteses para ele conquistar o peão, certo? Mas aplico a rei do quadrado e o que é que eu faço? Reduzo o quadrado deste peão. E ele agora, se vier ali, eu avanço e modifico-lhe o peão outra vez. Portanto, é uma estratégia muito, muito interessante para ser usada. Reparem, se agora o rei preto jogar aqui, que está ameaçado de tomar este peão, eu posso perfeitamente jogar aqui e ele já não consegue alcançar este peão, mesmo que ele jogue atrás, ou tome, sai do quadrado deste peão. Portanto, como vocês podem verificar, a regra do quadrado aplica-se para depois nós podermos tirar vantagem dela. Reparem que ele agora, eu jogava mal com as brancas, não é? E jogava, por exemplo, assim. Então o rei já podia tomar sem sair do quadrado do outro peão, não é? E agora, quando o outro peão mexesse, o rei tomava e era empate. Portanto, reparem como é importante percebermos a aplicação depois, nos finais, da regra do quadrado. Ora bem, resumindo, vamos começar aqui assim outra vez com a posição inicial. Resumindo, se eu tiver um peão que não pode ser protegido pelo nosso rei, ele só conseguirá chegar ao fim e promover-se a dama se o rei adversário não conseguir entrar no quadrado. Okay? Quadrado, nós tiramos uma diagonal na direção ao rei, adversário, fazemos o quadrado, okay? Fazemos aqui o quadrado. Se ele entrar nestas casas, o peão está perdido. Se ele não conseguir entrar, o peão promove a dama. Pronto, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido o início de despertar da curiosidade para os estudos finais. Acreditem que vale muito a pena estudar finais, porque os finais, como eu disse há uns vídeos, exige uma precisão, não é? Exige que nós joguemos como máquinas. Portanto, dominá-los não é uma opção, acaba por ser uma obrigação para podermos evoluir. Acreditem também que se vocês dominarem os finais, vocês conseguem transformar muitas partidas que estão perdidas ou equilibradas em vitórias. O jogador que chegar à parte final e mesmo as orientações do meio jogo dependem muito do conhecimento que o jogador tem sobre os finais das partidas onde pode entrar. Pronto, subscrevam o canal e fiquem à espera que eu vou lançar mais vídeos para esta série de finais para vocês poderem continuar a progredir enquanto